O tapa ecoou pela lanchonete como um tiro e, por um instante, todos congelaram. A face enrugada do velho estampava a marca vermelha de dedos, mas seus olhos pálidos não vacilaram. Ele havia sobrevivido a montanhas congeladas na Coreia, onde os mortos superavam os vivos, onde o sangue dos homens congelava antes de tocar a neve. Isso não era nada. O que o jovem veterano não sabia, o que ninguém naquela lanchonete de cidade pequena sabia, era que em 72 horas, 6 motoqueiros vestidos de couro chegariam à cidade, e o filho distante do velho finalmente voltaria para casa após quase 4 décadas de silêncio. As mãos de Antônio "Tonho" Cooper tremiam levemente enquanto ele segurava o coração púrpura naquela manhã, o metal frio contra a pele que se lembrava de um frio diferente, o tipo de frio assassino que transformava homens em esculturas de gelo nas colinas coreanas. Dezembro de 1950 voltou sem aviso. Trovões de artilharia sobre campos de neve, os gritos de fuzileiros navais morrendo, o ferrolho de seu rifle congelado quando ele mais precisava. Uma buzina de caminhão do lado de fora de sua pequena casa o trouxe de volta ao presente. Ele devolveu a medalha cuidadosamente à sua caixa, ao lado da medalha de honra, embrulhada em tecido, que sua falecida esposa havia bordado, aquela que ele nunca exibiu. A carta do presidente Juscelino Kubitschek estava embaixo, papel fino com a idade e o manuseio. Mais uma manhã, ele sussurrou para o quarto vazio. Aos 81 anos, suas rotinas eram esculpidas em pedra. Acordar às 6h30, barbear-se com a mesma navalha de 1953, vestir-se com precisão militar. Hoje, ele usava o cardigan de lã que Margarida havia lhe dado naquele último Natal, antes que o câncer a levasse. Lá fora, a cidade de Serrana vestia seu declínio econômico como um terno mal ajustado. Outrora sustentada por usinas de aço, agora sobrevivia de memórias e teimosia. Seu sedã de 1989 ligava de forma confiável, o relógio do painel marcando 8h05, bem no horário. A lanchonete Vitória ocupava a esquina das ruas Principal e da Fábrica, sua placa de neon faltando letras, mas ainda brilhando com orgulho desafiador a cada manhã. Ele estacionou em seu lugar habitual, o terceiro da esquerda, onde podia ver tanto a entrada quanto a rua. Velhos hábitos de uma guerra que nunca terminou em sua mente. Rosa estava servindo café lá há 40 anos, seu cabelo loiro agora prateado, mas seu sorriso inalterado. "Bom dia, Tonho", ela chamou quando a porta tilintou. "O de sempre." Ele assentiu, acomodando-se em seu estande de canto. A refeição tinha um nome, Especial do Zé, em homenagem ao operador de rádio que havia morrido ao lado dele na Coreia. Eles haviam prometido um ao outro em uma trincheira congelada que, se sobrevivessem, abririam um lugar juntos. Zé nunca viu o Natal de 1950, mas Tonho cumpriu essa promessa à sua maneira, pedindo o mesmo café da manhã todas as manhãs durante décadas. Seus olhos se voltaram para as fotografias na parede. Time de futebol do ginásio Serrana, 1948. Sua recepção de volta da Coreia em 1953. E uma foto desbotada de 1984, mostrando-o ao lado de um adolescente com olhos raivosos e uma moto. Daniel, seu filho mais velho. O café estava amargo naquela manhã. Do outro lado da cidade, Juca Moraes bateu a porta de seu apartamento com força suficiente para sacudir as paredes. O aviso de despejo amassado em seu punho, o terceiro este mês. Seu apartamento de um quarto, no lado leste, não era muito, mas era tudo que o Afeganistão, o divórcio e a bebida haviam deixado para ele. Aos 38 anos, seu rosto carregava muitas milhas para seus anos. Seu cabelo permanecia curto no estilo militar por hábito, a tatuagem de paraquedista em seu antebraço desbotando como seu senso de propósito. Ele ignorou a pilha de contas, pegando seu reflexo na porta do micro-ondas. Por fazer a barba,
com olhos fundos, um fantasma do soldado que ele havia sido. Seu telefone tocou. O Departamento de Recursos Humanos da fábrica, provavelmente ligando sobre suas 3 faltas. Aquele emprego na linha de montagem tinha sido sua tábua de salvação após sua 3ª missão, trabalho sem sentido que pagava contas e não exigia nada de sua alma. Agora, até isso havia acabado. O frasco de remédios estava em sua mesa de cabeceira, pílulas para T e PT, que deixavam tudo nebuloso. Ele havia parado de tomá-los regularmente semanas atrás. Os pesadelos retornaram imediatamente, repetições vívidas da emboscada em Helmand, o IED rasgando seu veículo, o capitão Cooper gritando ordens enquanto o sangue encharcava seu uniforme, o rosto de Miller logo antes do fim. As mãos de Juca tremiam enquanto ele engolia uma pílula a seco. Ele precisava de café, precisava de comida, precisava de algo para atenuar as bordas de seu mundo em desintegração. A lanchonete Vitória ficava a 5 quarteirões de distância. Tonho estava na metade de seus ovos quando o sino tocou novamente. O silêncio que se abateu o fez olhar para cima. Juca estava na porta, jaqueta amassada, olhos examinando com vigilância de veterano de combate. Tonho reconheceu aquele olhar imediatamente. Ele o carregou por anos após a Coreia. O olhar do homem mais jovem encontrou o dele brevemente. Então desviou-se enquanto ele se movia para o balcão. "Bom dia, Rosa!" A voz de Juca era rouca. "Só um café. Preto." O sorriso de Rosa se apertou enquanto ela servia. 7h50. Juca apalpou sua carteira, extraindo uma nota de 10 amassada. "Posso pedir ovos também? E torrada?" "Vai dar 22,50 no total, Juca. Os preços subiram no mês passado." O homem mais jovem enrijeceu. 22,50 por ovos e torrada? Tá brincando comigo. Tá no cardápio novo. Desculpa aí. Enquanto Juca revirava seus bolsos, encontrando moedas soltas e fiapos, a frustração aumentava visivelmente. Tonho observava com preocupação silenciosa, reconhecendo um homem no fim da corda. "Tenho 10 reais aqui", Juca finalmente disse, sua voz se elevando. "É tudo que eu tenho. Sinto muito, Juca, mas o quê?" Sua voz ecoou. "Mas eu devo pagar o preço total, enquanto esse lugar afunda como tudo mais nessa cidade? Ou talvez eu deva passar fome, porque o INSS ainda está processando meu pedido de auxílio-doença depois de 3 anos? "Filho", Tonho disse calmamente, "já chega." A cabeça de Juca se virou bruscamente em direção ao estande. "O que você disse para mim, velho?" "Eu disse que já chega." A voz de Tonho permaneceu nivelada. "A moça está só fazendo o trabalho dela." Por um momento, Juca pareceu pronto para recuar. Então seus olhos capturaram algo na carteira de Tonho sobre a mesa, uma fotografia de um jovem em fardas de combate modernas. "Ah, tem um soldadinho também?" Sua voz ficou zombeteira. "Deixa eu adivinhar, um herói americano de verdade, não como o resto de nós, fracassados." A expressão de Tonho não mudou, mas algo mudou em seus olhos. Meu filho era capitão. Forças especiais. Ele não voltou para casa. A lanchonete ficou impossivelmente silenciosa. Juca deveria ter parado, mas a dor e a raiva tinham seu próprio impulso. "Bom, talvez ele tenha sido o sortudo", Juca disse. "É melhor do que voltar para isso." O suspiro coletivo pareceu sugar o oxigênio da sala. Tonho levantou-se lentamente, movimentos deliberados, uma vida inteira de disciplina evidente. Juca levantou-se também, mais jovem, mais forte, alimentado pela raiva. Antes que alguém pudesse intervir, ele fechou a distância em 3 passos. "Não me olhe assim", Juca rosnou. "Você não me conhece. A geração de vocês teve tudo fácil. Voltaram para casa com desfiles e aposentadorias. A gente não ganha nada além de obrigados vazios e formulários que nunca são processados." Tonho não se intimidou. "Você está com raiva. Você tem o direito de estar. Pode apostar que estou com raiva."
E estou cansado de vocês, dinossauros da Guerra da Coreia, julgando a gente. O tapa ecoou pela lanchonete. A palma de Juca conectou-se com a bochecha de Tonho com força suficiente para virar a cabeça do velho, deixando impressões digitais vermelhas contra a pele pálida. O tempo parou. A cafeteira de Rosa caiu no chão. Ninguém se moveu. Tonho lentamente levantou uma mão para o rosto, tocando a marca ardente com dedos gentis. Choque genuíno registrou-se brevemente, não pela dor, mas pela própria violação. A lanchonete prendeu a respiração, esperando por violência. Mas Tonho havia enterrado homens melhores que Juca quando era mais jovem do que Juca era agora. Ele olhou diretamente nos olhos do homem mais jovem. Eu enterrei homens melhores que você quando era mais jovem do que você é agora. Ele disse calmamente, as palavras apenas para Juca. Confusão substituiu a raiva na expressão de Juca. Então a vergonha começou a surgir quando a realidade o atingiu. Ele havia agredido um veterano idoso, mas o orgulho não o deixaria pedir desculpas. Em vez disso, ele recuou em direção à porta, apontando um dedo para Tonho. Seu tempo acabou, velho. O mundo seguiu em frente. O sino tilintou quando ele saiu. Tonho abaixou-se de volta para o estande, com a mão na bochecha brevemente antes de retornar ao seu café. Todo o episódio durou menos de 3 minutos, mas todos sabiam que haviam testemunhado algo significativo, um choque entre gerações de soldados separados pelo tempo e pela natureza mutável da própria guerra. Devo chamar a polícia? Rosa aproximou-se cautelosamente. Não, Tonho disse calmamente, sem polícia. O rapaz já tem demônios o suficiente. Rosa hesitou, então assentiu. Pelo menos me deixe pegar gelo para você. Enquanto ela se apressava, o olhar de Tonho desviou-se para a fotografia na parede. Ele mesmo e Daniel, 1984. A última vez que eles haviam falado, antes de seu filho partir aos 17 anos, com fogo nos olhos e rebelião no coração. Tonho se perguntou se a raiva de Daniel alguma vez havia diminuído ou apenas endurecido em algo permanente, como estilhaços que penetram mais profundamente na carne com o tempo. O telefone tocou 3 minutos depois que Juca saiu. Rosa atendeu, a voz sussurrada enquanto ela olhava para Tonho. Era o Tomás Brandão. Ele está a caminho. Sim, ele ainda está aqui. Não. Ele não me deixou chamar a polícia. Tonho assentiu, sem surpresa. Em uma cidade como Serrana, as notícias viajavam rápido. Tomás Brandão havia sido seu operador de rádio depois que Zé morreu, o homem que Tonho havia arrastado 200 metros através de fogo chinês em Chocim, ambos deixando rastros de sangue na neve. Tomás havia perdido parte de sua perna esquerda para o congelamento, mas sobreviveu para se tornar chefe de polícia por 30 anos. Rosa aproximou-se novamente. Tonho, preciso te perguntar uma coisa. Não é sobre a conta, é sobre a Martha Henderson. Ela ainda tem contato com o filho dela nos Anjos, não tem? Os olhos de Rosa se arregalaram. Tonho, eu não vou ligar para os Hells Angels. Não é sobre o Juca, Tonho disse, é sobre o Daniel. Rosa congelou. Em 20 anos, ela nunca tinha ouvido Tonho pronunciar o nome de seu filho. Você sabe que o filho da Martha anda com o mesmo capítulo? A voz de Tonho permaneceu firme. Preciso saber se ele pode enviar uma mensagem para o Daniel. Ela o estudou. Já faz o quê, 37 anos? Tem certeza? 37 anos, Tonho corrigiu suavemente. E não tenho certeza, mas tenho 81 anos. Estou ficando sem tempo para ter certeza das coisas. A 300 quilômetros de distância em São Paulo, Daniel Cooper estava sentado em um canto do bar do Zé, cercado pelo caos controlado do encontro anual. Aos 56 anos, ele se portava com confiança conquistada por 20 anos de lealdade. Sua barba grisalha estava bem cuidada, as mãos calejadas por décadas de trabalho com motores.
Os distintivos dos Hells Angels em seu colete impunham respeito. Vice-presidente, capítulo original. O telefone em seu bolso vibrou. Ele saiu para o ar quente de agosto, denso com escapamento e carne grelhada. O número não era um que ele reconhecesse. Cooper, ele respondeu. Daniel, é a Martha Henderson. Sua expressão suavizou-se. Dona Martha, tudo bem? Houve uma pausa. Não, querido, é sobre seu pai. A mandíbula de Daniel se contraiu, velhos reflexos despertando. O que tem ele? Houve um incidente na Vitória esta manhã. Um jovem veterano, rapaz problemático, ele agrediu seu pai. As palavras atingiram como golpes físicos. Apesar de 37 anos de silêncio, o pensamento de alguém machucando seu pai inflamou algo primordial. Ele está ferido? Não, apenas abalado. Mas Daniel, Rosa disse que ele perguntou sobre você. Disse que queria encontrar uma maneira de entrar em contato com você. Daniel se afastou do bar, caminhando em direção às fileiras de motocicletas. Sua própria moto, uma Softail de 1989, meticulosamente mantida, estava entre elas, cromo brilhando. Depois de todo esse tempo, sua voz ficou silenciosa. Por que agora? Eu não sei, querido, mas ele tem 81 anos. Seja o que for que aconteceu entre vocês dois, talvez seja a hora. Daniel passou a mão sobre sua barba. O garoto que o agrediu, Daniel disse finalmente. Você sabe alguma coisa sobre ele? Juca Moraes, veterano do Afeganistão, paraquedista. Tem passado por momentos difíceis desde que voltou. TPT, bebida, perdeu o emprego. Paraquedista, como o Miguel. A conexão não se perdeu para Daniel. Dona Marta, preciso que você faça algo. Descubra onde esse Juca Moraes mora. Não se aproxime dele. Apenas me consiga um endereço. E diga a Rosa que eu entrarei em contato. Daniel retornou à mesa onde 5 anjos esperavam. Irmãos, algo surgiu. Preciso voltar para o leste por alguns dias. Dale Walsh, o presidente do capítulo, ergueu uma sobrancelha. Tudo bem? Daniel hesitou. Meu pai foi atacado por um veterano problemático. Preciso lidar com isso. Seu pai. A surpresa de Dé era compreensível. O cara da Guerra da Coreia, recipiente da medalha de honra. Daniel corrigiu, embora ele nunca a usasse. Os homens trocaram olhares. Precisa de companhia? Perguntou Miguel Rodrigues, ex-fuzileiro naval de reconhecimento. Pode não ser ruim ter rostos amigáveis por perto. Voluntário apenas, no entanto. É um assunto pessoal. Todos os 5 assentiram sem hesitação. Vamos partir ao amanhecer, Daniel disse. Uniformes completos, longa jornada pela frente. Enquanto a noite se instalava sobre Serrana, Juca estava sentado sozinho no Última Chamada, um bar decadente que atendia àqueles que preferiam beber sem conversar. O uísque pouco fez para atenuar a vergonha que o corroía por dentro. Ele havia agredido um velho, não apenas qualquer velho, mas um veterano, um recipiente da medalha de honra, se os rumores fossem verdadeiros. E o pai do capitão Cooper, o oficial que havia salvado a vida de Juca no Afeganistão ao custo da sua própria. Moraes, o bartender chamou. Telefone para você. Juca franziu a testa. Ninguém deveria saber que ele estava aqui. Quem é? Não disse. Apenas perguntou por você pelo nome. Relutantemente, Juca caminhou até o telefone público. Alô? Juca Moraes. A voz era medida, autoritária. Aqui é o Tomás Brandão, ex-chefe de polícia. O estômago de Juca se contraiu. Olha, se isso é sobre a lanchonete... É e não é, Tomás interrompeu. Não estou ligando como policial. Estou ligando como alguém que entende o que você está passando melhor do que você pensa. Com todo o respeito, senhor, eu duvido. Eu perdi minha perna no reservatório de Chosin em 1950. Tomás continuou. Passei 2 anos em hospitais do INSS. Voltei para casa para um país que já havia esquecido que havia uma guerra acontecendo. Soa familiar? O paralelo não se perdeu para Juca.
O que você quer de mim? Nada. Eu quero te dar algo. Informação. A voz de Tomás abaixou. O homem que você agrediu hoje, Tonho Cooper, ele salvou minha vida na Coreia, me arrastou por 200 metros de fogo chinês com uma bala no próprio ombro. Eles deram a ele a medalha de honra por isso, embora ele nunca a use. Juca fechou os olhos. Eu não sabia. Claro que não. Tonho não anuncia isso. Mas aqui está o que você realmente precisa saber. Capitão Miguel Cooper, o oficial que morreu salvando você e sua unidade em Helmand, ele era filho do Tonho. Jesus Cristo, Juca sussurrou. O outro filho do Tonho, Daniel, está a caminho de Serrana com alguns de seus amigos motoqueiros, Hells Angels. A implicação era clara. Você está me avisando para fugir da cidade? A risada de Tomás não continha humor. Filho, se fugir resolvesse problemas, eu teria sugerido isso há anos. Não, estou te dizendo porque você merece saber o que está vindo. E porque Tonho Cooper merece algo melhor do que o que aconteceu hoje. O que eu devo fazer? Isso depende de você, mas se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria sóbrio, me limparia e encontraria uma maneira de consertar isso antes que piore. Tonho estará na Vitória amanhã de manhã, 8h15 como sempre. Ele é razoável, mais razoável do que seu filho pode ser. A linha ficou muda. Juca retornou à sua mesa, ignorando o copo de uísque. Através da janela suja, ele podia ver as ruas escurecendo de Serrana. O capitão Cooper havia acreditado nele uma vez, havia visto algo que valia a pena salvar. Talvez fosse hora de Juca procurar por esse algo também. Tonho não conseguia dormir. A conversa com Tomás o havia deixado inquieto. Daniel estava voltando para casa, não sozinho, mas com seus irmãos Hells Angels. Se para reconciliação ou retribuição, permanecia a ser visto. Às 3h17, Tonho desistiu completamente. Ele se moveu pela casa escura até a garagem, onde sua pequena oficina ocupava a metade traseira. Este era seu santuário, onde ele restaurava motores antigos, encontrando paz na certeza matemática de pistões e engrenagens. Ele acendeu as luzes. No centro, parcialmente coberto por lona, estava seu projeto em andamento. Um Mustang de 1967 em verde Highland. Tonho havia comprado a carcaça enferrujada há 5 anos, lentamente trazendo-o de volta à vida. O carro havia sido o sonho de Miguel. Eles haviam falado sobre restaurar um juntos quando Miguel se aposentasse do exército. Agora Tonho trabalhava sozinho, um tributo a promessas nunca cumpridas. Ele puxou a lona para trás, passando a mão ao longo do paralama. A carroceria estava quase completa, o motor V8 original reconstruído. Apenas o interior permanecia inacabado. De uma bancada próxima, Tonho pegou uma fotografia emoldurada de Miguel em uniforme de gala, dia da formatura na Academia Militar das Agulhas Negras. O sorriso orgulhoso, tão parecido com o de Margarida, os ombros determinados, tão parecidos com os do próprio Tonho. Seu irmão está voltando para casa, Tonho disse calmamente para a fotografia. Depois de todo esse tempo. Ele continuou dando voz a décadas de pensamentos reprimidos. Eu lidei errado com ele, com vocês dois. Esperei demais. Dobrei vocês para o que eu pensava que deveriam ser, em vez de ver o que vocês eram. Sua voz falhou. Você me perdoou. Daniel nunca teve a chance. O olhar de Tonho mudou para uma caixa de metal trancada em uma prateleira alta. Dentro estava uma chave que ele havia guardado por 37 anos. A chave da Harley Sportster de 1982 de Daniel, a motocicleta que havia sido o ponto de inflamação final. Tonho se recusou a aceitar a escolha de Daniel de se juntar à cultura motoqueira. Havia chamado de desperdício de potencial. Falhou em ver que seu filho estava buscando a mesma irmandade que Tonho havia encontrado na guerra. Quando Tonho entendeu seu erro, Daniel já havia ido embora. Espero acertar desta vez, Tonho disse para a garagem vazia.
O amanhecer surgiu sobre Serrana com clareza dourada. Tonho estava em sua varanda café aquecendo suas mãos. O estrondo dos motores quebrou a quietude quando Daniel e 3 anjos estacionaram na entrada da garagem. Eles haviam passado a noite no hotel, ambos os homens reconhecendo silenciosamente que não estavam prontos para mais. Daniel desmontou, removendo seus óculos. À luz clara da manhã, a semelhança era impressionante. Mesma mandíbula, mesmo olhar firme, mesma postura equilibrada. Bom dia, pai, Daniel disse o termo estranho após décadas. O café está quente, Tonho respondeu simplesmente. Os outros anjos permaneceram perto de suas motos. Daniel acenou em direção à garagem. É aí que você guarda? O Mustang? A expressão de Tonho suavizou-se, e sua Sportster, ambos sob lonas, bem conservados. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Daniel. Sempre foi meticuloso com motores. Entre, precisamos conversar sobre esses investigadores do INSS. A casa atingiu Daniel como uma força, não porque havia mudado, mas porque não havia mudado. Mesmos móveis, mesmas fotografias congeladas em 1984, como se a casa estivesse prendendo a respiração. A caminhonete de Juca parou atrás das motocicletas. O veterano mais jovem emergiu parecendo marginalmente melhor, ainda assombrado, mas com propósito em seus movimentos. Convidei o Moraes para vir mais cedo, Tonho explicou. Pensei que deveríamos apresentar uma frente unida. As sobrancelhas de Daniel se ergueram. Você confia nele agora? Tonho fez uma pausa. A confiança é conquistada lentamente, mas um homem merece a chance de conquistá-la. A mensagem não era sutil. Tomás chegou às 9, com tudo o que sabia. A equipe do INSS chegaria às 10, 2 investigadores supostamente revisando citações da medalha de honra para a precisão histórica. Qual é a agenda real deles? Daniel perguntou. Política, cortes de orçamento, Tonho disse. Encontre algumas medalhas para rescindir. Alegue que o sistema está sendo auditado. Tomás diz que eles já retiraram 5 medalhas de veteranos do Vietnã por tecnicidades. Usando heróis para economizar dinheiro, Juca disse com desgosto. Isso é baixo. É sobre precedente, Tonho corrigiu. Hoje são veteranos da Coreia velhos demais para lutar. Amanhã é Afeganistão, Iraque. Crie dúvida sobre quem merece reconhecimento. Mais fácil negar tudo. Seus olhos encontraram os de Juca. Mais fácil negar tratamento também. 2 carros chegaram. Os contatos de Tomás, homens idosos que estiveram em Chozin com Tonho. Reinaldo com seu andador. Maciel em uma cadeira de rodas. Ambos estavam lá no dia em que Tonho ganhou sua medalha. Às 9h45, a sala de estar de Tonho havia se transformado em um conselho de guerra. Eles vão tentar nos separar, Tomás avisou. Não vamos deixar isso acontecer. A batida veio firme, autoritária. Tonho abriu a porta ele mesmo. 2 homens de terno, credenciais estendidas. Senhor Cooper, eu sou Alan Mercedes. Este é Tomás Grant, Departamento do Exército. Estamos aqui sobre sua revisão da medalha de honra. Eu sei por que vocês estão aqui, Tonho respondeu uniformemente. Estas são minhas testemunhas. Quaisquer perguntas que vocês tenham podem ser feitas na frente de todos eles. O sorriso de Mercedes se apertou. O procedimento padrão exige entrevistas individuais. Tomás deu um passo à frente. Esta não é uma investigação criminal. Ou vocês conduzem entrevistas com todos nós presentes, ou vocês explicam a seus superiores por que o acesso foi negado. Mercedes avaliou a sala, notando a frente unida. Muito bem. Eles se mudaram para a cozinha. Tonho tomou a posição de liderança, Reinaldo e Maciel à sua direita, Tomás à sua esquerda. Daniel ficou atrás da cadeira de seu pai. Juca e os anjos ao redor do perímetro. Senhor Cooper, Mercedes começou, estamos revisando as citações da medalha de honra para a precisão histórica.
Sua citação afirma que em 7 de dezembro de 1950, perto do reservatório de Chozin, você voluntariamente resgatou 5 fuzileiros navais feridos sob fogo pesado. Isso é preciso? É, Tonho confirmou. E você realizou essas ações sob ordens de seu oficial comandante? A armadilha estava armada. Tonho olhou para Reinaldo e Maciel. O capitão Pires transmitiu a importância de não deixar nenhum homem para trás sempre que possível. Não foi isso que eu perguntei. O capitão Pires ordenou especificamente que você resgatasse aqueles homens? Antes que Tonho pudesse responder, Reinaldo inclinou-se para a frente. Eu era o sargento de Tonho em Chozin. O capitão Pires deu a ordem oficial para recuar, sim, mas ele também deixou claro extraoficialmente que esperava que alguém tentasse a recuperação se a situação tática permitisse. E você ouviu isso diretamente? Mercedes perguntou. Eu ouvi, Reinaldo confirmou. Assim como Maciel, nosso operador de rádio. Maciel assentiu. O capitão Pires disse, e cito, não posso ordenar que ninguém volte para aquele inferno, mas Deus me ajude. Eu também não posso ordenar que abandonem nossos rapazes. Então ele olhou diretamente para o cabo Cooper. Mercedes franziu a testa. Essa declaração não aparece em relatórios oficiais. Relatórios oficiais raramente capturam a realidade do combate, Tomás interveio. Como qualquer veterano aqui pode atestar. Temos o testemunho de outro sobrevivente, Walter Chaves, que contradiz essas recordações. Mercedes pressionou. O senhor Chaves indica que o capitão Pires explicitamente ordenou que não houvesse tentativas de resgate. Walter Chaves estava sofrendo de hipotermia severa e concussão quando eu o encontrei. Tonho respondeu. Ele estava entrando e saindo da consciência. Sua recordação seria naturalmente comprometida. E ele está atualmente sofrendo de demência avançada, Tomás acrescentou apontando, tornando o testemunho recente altamente suspeito. Você está acusando o departamento de fabricar evidências, chefe Brandão? Estou declarando fatos médicos sobre a condição do senhor Chaves. Tomás respondeu uniformemente. Que vocês teriam descoberto se tivessem se dado ao trabalho de falar com seus médicos. A tensão aumentou. Senhor Cooper, Mercedes disse, retornando o foco para Tonho. Você desobedeceu ou não uma ordem direta? A pergunta pairou no ar. Tonho havia passado uma vida evitando discussões sobre suas experiências de guerra, minimizando seu heroísmo. Mas agora, com seus camaradas ao seu lado, seu filho atrás dele, algo mudou. Senhor Mercedes, Tonho começou, sua voz firme. Deixe-me contar o que aconteceu em Chozin em 7 de dezembro de 1950, sem linguagem burocrática ou distinções técnicas. A sala ficou silenciosa. Estava 30 graus abaixo de zero. O vento gelado levou para menos 50. Estávamos lutando 5 dias seguidos, cercados por forças chinesas que nos superavam em 10-1. Os olhos de Tonho assumiram o olhar distante de um homem vendo o inferno congelado. Nossa posição foi invadida ao amanhecer. Capitão Pires ordenou recuo. Durante a retirada, percebemos que vários homens estavam desaparecidos, presos em uma ravina a cerca de 300 metros de nossa nova posição. Os chineses estavam varrendo a área. As mãos de Tonho repousavam planas sobre a mesa. Capitão Pires sabia que enviar homens de volta significava suas mortes também. Ele não podia ordenar esse sacrifício, mas ele olhou para mim apenas por um momento, e aquele olhar continha tudo entre homens que entendiam não deixar nenhum homem para trás. Seu olhar travou com o de Mercedes. Então sim, tecnicamente eu desobedeci a ordem explícita de recuar. E sim, Capitão Pires não me ordenou explicitamente de volta. Mas algumas ordens transcendem palavras. Algumas obrigações existem além dos manuais.
A honestidade crua transformou o procedimento burocrático em algo profundo. Eu não voltei por uma medalha, Tonho continuou. Eu voltei porque aqueles eram meus irmãos, porque eu podia ouvi-los chamando, porque eu sabia que se as posições fossem invertidas, eles viriam para mim. Sua voz suavizou. A medalha veio mais tarde, depois que o capitão Pires foi morto. A citação foi escrita por oficiais que não estavam lá, que precisavam de uma história de heroísmo inequívoco. Até mesmo Mercês pareceu momentaneamente afetado. Eric, Daniel quebrou o silêncio. Acho que terminamos aqui. Meu pai deu a vocês a verdade. O que vocês fazem com ela reflete em vocês, não nele. Antes que Mercês pudesse responder, Juca deu um passo à frente, removendo as placas de identificação de debaixo de sua camisa. Senhor Mercês, eu gostaria de inserir algo em seu registro. Ele os colocou sobre a mesa. Estas pertenciam ao capitão Miguel Cooper, medalha de honra, Forças Especiais do Exército dos Esseiwa, morto na província de Helmand, 20 de junho de 2016. 2012. Ele era meu oficial comandante, um dos homens que ele salvou. A revelação pairou no ar. Se vocês estão questionando se desobedecer ordens para deixar homens para trás desqualifica alguém da medalha de honra, Juca continuou. Então vocês precisarão revisar a medalha do capitão Cooper também e inúmeros outros que fizeram a mesma escolha. Mercês reuniu seus papéis lentamente. Senhor Cooper, acredito que temos esclarecimento suficiente. Ele acenou em direção ao distintivo da medalha de honra que Tonho havia removido de sua gola. Isso pertence a você, senhor, conquistado através de ações que exemplificam as mais altas tradições do Corpo de Fuzileiros Navais. Estaremos concluindo nossa revisão com uma recomendação de que sua citação permaneça inalterada. Ele estendeu a mão. Obrigado pelo seu serviço. Tonho levantou-se lentamente, a mão de Daniel o firmando, e aceitou o aperto de mão com digna reserva. Enquanto Mercês e Grant partiam, uma inspiração coletiva passou pela sala. Reinaldo apertou o braço de Tonho. Contou para eles direto. Já era hora. Obrigado, todos vocês, Tonho disse simplesmente. Eric apertou o ombro de seu pai. Nós protegemos os nossos, pai. Você me ensinou isso, mesmo quando eu era teimoso demais para ouvir. 3 meses depois, a lanchonete Vitória fervilhava com a energia da manhã de sábado. Não estande de canto, 3 gerações compartilhavam o café da manhã. Tonho, agora com quase 82 anos, parecia sutilmente diferente, ainda reservado, mas carregando-se com o ar ligeiramente desafogado de um homem que finalmente havia falado a verdade, mantida por muito tempo. Do outro lado dele estava Daniel, suas visitas agora regulares. Ao lado de Daniel estava Juca, cuja expressão assombrada havia diminuído um pouco. A transmissão finalmente está funcionando suave, Juca estava dizendo. Tive que reconstruí-la 2 vezes. Tonho assentiu aprovadoramente. Sabia que você ia conseguir. Essas transmissões do Mustang são temperamentais. Valeu a pena, no entanto, Daniel acrescentou. Aquele carro vai ser qualidade de museu. A restauração do Mustang havia se tornado seu projeto compartilhado. 3 dias por semana, Juca trabalhava na garagem de Tonho. 2 vezes por mês, Daniel vinha de moto de São Paulo. O arranjo não era perfeito. Tonho ainda tinha momentos teimosos. Daniel ainda mantinha aspectos da vida com os quais Tonho lutava. Juca ainda lutava contra o TPT, mas eles estavam tentando, alcançando através de divisões geracionais, através de guerras diferentes, através de erros que poderiam ter permanecido barreiras permanentes. Rosa aproximou-se com refis. Vocês estão prontos para o desfile amanhã? Amanhã era dia dos veteranos. O desfile de Serrana apresentaria algo novo. Tonho Cooper, no Mustang restaurado, usando sua medalha de honra publicamente pela primeira vez.
Atrás dele estariam Daniel e seu contingente de anjos. Caminhando ao lado, em uniforme de gala, estaria Juca Moraes, conectando as gerações. Ainda acho isso desnecessário. Tonho resmungou sem convicção real. Daniel sorriu ligeiramente. Não é para você, pai. É para a cidade, para as crianças que precisam entender o que significa serviço. Para Miguel, Juca acrescentou silenciosamente, e para todos os que não voltaram para casa. Tonho ficou